Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Vou fazer mais um vídeo aqui e gostaria de pedir a vocês que peçam um joinha para mim aí, que é muito importante. E não é muito pedir vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, que se inscrevam, né? Que vocês vão ter o conteúdo aí em tempo recorde, né? E é bom para mim também, porque aí o YouTube vai divulgando mais meus vídeos, né? Vai vendo aí o progresso da gente, vai divulgando mais, né? Então, faça isso, por favor, tá? Meus irmãos, hoje eu gostaria de fazer um vídeo para mostrar aqui um diálogo que eu gostaria de ter com as testemunhas de Jeová. Eu gostaria de dialogar com eles, mas isso é impossível, né? Porque eles não falam comigo e nem sequer me cumprimentam. Eles dizem que eu sou apóstatas e filho do diabo. Isso porque eu questionei a doutrina do corpo governante deles. Então, simplesmente por eu questionar a doutrina do corpo governante, eu sou taxado como apóstata e filho do diabo. Por quê? Depois de tantas coisas que aconteceram comigo nessa organização, eu resolvi pesquisar e descobri que essa organização não passa de uma farsa. Mas eu não sou apóstata, porque apóstata é quem desvia da fé verdadeira. E vocês, a organização de vocês, Testemunha de Jeová, não é a fé verdadeira. A fé verdadeira é a fé em Cristo, que os primitivos cristãos pregavam. E essa fé, vocês não pregam. Essa fé, infelizmente, vocês não pregam. E eu, graças a Deus, eu estou nessa fé. Estou em Cristo, então eu não sou apóstolo. Não sou apóstolo, porque eu estou em Cristo. Eu sou cristão. Eu vou dizer mais. Vocês é que são apóstolos. A organização de vocês e vocês que seguem é que são apóstolos. E eu vou dizer por quê. Porque vocês trocaram o Deus verdadeiro por uma montagem feita pela Igreja Católica. Vocês trocaram o Salvador por um nome que a própria brochura de vocês, a brochura Nome Divino que durará para sempre, admite que não é o nome de Deus, é o mais próximo. Vocês só usam a Bíblia como enfeite, porque é a revista Sentinela que vocês conhecem como sendo a palavra de Deus. Vocês erram ao sair de casa em casa, incomodando as pessoas, até porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 7, diz que quando Jesus enviou os 70 discípulos para pregar, ele disse para eles não andar de casa em casa. Mas outra coisa, você sabe o que a própria Bíblia diz? Que a própria Bíblia diz que o corpo governante é apóstata? Sabe disso? Eu vou mostrar para vocês onde na Bíblia que diz que o corpo governante é apóstata. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 18, ali o apóstolo Paulo diz que 2 discípulos do passado, chamados Himeneu e Fileto, desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizaram e perverteram a fé de muitos. E aí? E o corpo governante, que dizem que a ressurreição aconteceu em 1919, enganando muitas pessoas com isso. Isso não é apostasia? Analisa aí, né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Dizem
vocês dizem que amam a Jeová, mas negam a Jesus, não é mesmo? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Vocês dizem que amam a Jeová, mas negam a Jesus. Então, meus queridos irmãos, em 1 João, no capítulo 2, versículo 23, lá está escrito: quem nega o Filho não tem o Pai. Sabia disso? Se vocês amam o Pai, diz que ama o Pai, e nega o Filho, vocês também não têm o Pai. Então, meus queridos irmãos, Jeová, como vocês dizem, não recebe a adoração de vocês, porque vocês negam a Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, diz que aquele que ama Jesus, o Pai o ama. E o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 23, diz que quem odeia o Filho, odeia o Pai. E vocês odeiam Jesus. Então, portanto, vocês odeiam também o Pai de Jesus. Vocês não amam Jesus, vocês também não amam o Pai. Né? Então, vocês odeiam Jesus e aceitam o corpo governante como mediador. Vocês estão odiando o próprio Pai. Agora, uma coisa que eu não consigo entender. Vocês dizem ser as outras ovelhas e dizem ser a grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Não é mesmo? Mas você sabia que aquela grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, nenhum humano podia contar? Lá diz que, é uma grande multidão que nenhum humano pode contar. Como você sabe? Como vocês sabem que são 8 milhões de pessoas? Vocês não dizem que nós somos 8 milhões de pessoas esparramadas por esse universo? Como? Como que vocês são a grande multidão? Pois se lá diz que essa grande multidão ninguém podia contar? Que grande multidão que vocês são então? Né? Então, vocês conseguem contar? Né? Então, vocês não são a grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Então a multidão de vocês é outra, não é aquela. A multidão de vocês não é aquela de Apocalipse. De qual será o Deus que vocês é essa multidão? Essa multidão de vocês será de qual Deus que ela será? Né? Porque do nosso Criador não é. Né? Fica aí uma pergunta para vocês pensarem, né? Vocês são a multidão de qual Deus? Porque aquela de Apocalipse, vocês não são.